Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz um novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Em paz. Céu azul, a marca da vitória.
vivenciar em ti, renovar conhecimento, progredir, ser um cristão não é apenas conhecer os mandamentos, é investir na reforma moral, nos exemplos que o Mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Na reforma moral, nos exemplos que o Mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Vivenciar em ti, renovar conhecimento, progredir, ser um cristão não é apenas conhecer os mandamentos, é investir na reforma moral, nos exemplos que o Mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou.
Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Na reforma moral, nos exemplos que o mestre deixou, transparecer as verdades do interior, no trabalho do bem, na busca incessante de paz, sempre ajudando aqueles que precisam mais. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Chega de me esconder do meu dever, de reprimir meus sentimentos, tentando enganar aquele que me fez jogar palavras pelo vento, vivenciar em Cristo eu vou. Avisos de novembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial temporariamente em um novo dia e horário, domingo, das 9 às 10h30. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E setor da família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam, 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição desses itens, bem como das mensalidades ou doações, sua contribuição pode ser feita por
Pix no CNPJ 42-482-901/0001-07 ou depósito em conta corrente do Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem@tesouraria.gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Apadrinhe uma criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações com Carmélia no DEA. WhatsApp 992432206 ou pelo e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. No virtual, faça um agendamento pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506-2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Campanha de irradiação pela paz. CERJ 15º CEU. Todas as terças-feiras às 9 horas no canal do YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Retornamos ao presencial e o uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Prece da Saudade. Retornamos ao presencial em novo horário, às quintas-feiras, às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30, e a reunião pública, sextas-feiras, às 20 horas. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública de quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, a reunião acontecerá do modo online, devido à Copa do Mundo, pois temos o Jogo do Brasil às 16 horas. A nossa palestra vai ser com a nossa companheira Nilza e o tema é: o que podemos perguntar aos espíritos? Que tema interessante, né? Então vamos todos elevar nossos pensamentos, sintonizar a nossa casa de Miguel, para que possamos aproveitar essa tarde, fazermos as nossas reflexões a respeito desse tema tão interessante, né? Do que podemos perguntar aos espíritos. Às vezes ficamos em dúvidas, né? Mas na próxima semana, com certeza, estaremos todos juntos lá, presencialmente, olho no olho, abraçando, dando as mãos, né? Mas hoje vamos sintonizar a nossa casa de Miguel. Então, um beijo no coração de vocês e vamos aproveitar a nossa reunião de hoje. Do livro Seara dos Médiuns,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mensagem recebida na reunião pública de 15 de julho de 1960. Lição 52. Pedidos. Não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhafres da usura. Não peças aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitáveis, atrai as víboras da calúnia. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque, aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, até Deus, nosso Pai, agradecendo essa oportunidade que temos através da informática de nos reunirmos em Teu nome, Mestre Jesus, para realizarmos mais uma reunião pública da nossa tarde de quinta-feira, reunindo tantos corações e tantos pensamentos em torno do Teu Evangelho, Mestre Jesus. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre nossa irmã e companheira Nilza, palestrante da tarde de hoje, que com tanto carinho veio nos trazer o fruto dos seus estudos. Obrigada, mestre. Obrigada, Miguel. Obrigada, Catuíte. Nossa prece é só de agradecimentos. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde, irmãos da Casa de Miguel, internautas. Meu nome é Nilza Silva e hoje, excepcionalmente, a nossa reunião pública de quinta-feira está sendo online. E nós vamos falar sobre perguntas que se podem fazer aos espíritos. É um tema que, a princípio, é de grande interesse aos médiuns ostensivos, porém,
ela também interessa a todos nós, porque, como está lá no livro dos médiuns, melhor dizendo, todos nós somos médiuns num grau qualquer. Então, este assunto interessa a todos. Então, vamos ter como referência o que Kardec, com toda a supervisão da espiritualidade, nos trouxe no Livro dos Médiuns, capítulo 26, dos itens 286 a 296. Nesses itens, Kardec aborda perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras, sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos e sobre os outros mundos. Então, vemos que aí temos, assim, informações muito importantes. Então, Kardec nos chama, ou melhor, a espiritualidade nos chama bastante atenção a maneira como as perguntas deverão ser formuladas. Então, eles nos dizem: nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas, e ainda mais a natureza das perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Então, a forma que se faz essas perguntas devem ser claras e precisas. Eles nos informam, essas perguntas complexas não trazem um bom êxito nas respostas. Normalmente não trazem, não é? E o fundo, a essência da pergunta, o porquê aquela pergunta está sendo feita, é também muito importante que observemos essas coisas. Alguns questionam: será que devem ser feitas perguntas aos espíritos? E Kardec, junto à espiritualidade, ele pergunta isso, ele fala sobre isso, eles nos dizem assim: as questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Quer dizer, quando as questões têm um fim útil, um fim de instrução, não tem inconveniente, como eles disseram, nenhum em se fazer perguntas aos espíritos. E isto daí é importante sabermos, não só para os médiuns ostensivos, mas como lá mais para o final nós vamos ver que nós também, as pessoas que não são médiuns ostensivos, mas como já dissemos, todos nós somos médiuns num grau qualquer, nós também fazemos perguntas aos espíritos, mas vamos deixar mais para o finalzinho para nós vermos como isso ocorre, de que forma nós podemos fazer essas perguntas. Então, como dissemos antes, conforme as perguntas, os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredirdes. Não atendem às fúteis. Então, os espíritos, quando eles veem que aquelas perguntas têm uma utilidade, têm um sentido de instrução, as pessoas perguntam porque querem se instruir, porque tem uma utilidade, eles respondem com
muito prazer, com muita responsabilidade, os espíritos sérios, bem dizendo, porque toda pergunta é respondida. Estão aí um monte de espíritos zombeteiros, levianos, que vão responder a qualquer pergunta. Os pseudo-sábios, que respondem aquilo que não sabem. Então, temos que ter muito cuidado, muito critério, e sabendo que as perguntas podem ser feitas, sim, porém, tem que ter um fim útil. Muitas vezes são feitas perguntas e querem que sejam determinados o tempo, a data, o ano que aquilo vai ocorrer. Não, os espíritos, eles até por indução, eles preveem o futuro, porque eles têm uma visão, mas não vamos confundir com essa visão material, não é? É a visão espiritual, muito mais abrangente, mais ampla do que a nossa. Então, eles têm uma intuição do futuro, porém, eles não determinam datas. Vamos ter muito cuidado ao recebermos mensagens de espíritos que diz dia, mês, ano que algo vai ocorrer. Os espíritos sérios, reforçando aqui, eles não fazem isso. Vamos ver o que nos traz lá o Livro dos Médiuns sobre essa questão, sobre esse assunto. Nos dizem eles assim: os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Eles veem realizar-se num tempo que não medem como nós. Para que lhes determinassem a época, seria mister que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre considero necessário. Daí, não raro, uma causa de erros aparentes. Então, como bem vimos aí, é uma contagem de tempo diferente. Quer dizer, na realidade, não existe nenhuma contagem de tempo. Contagem de tempo é que nós que fazemos isso, não é? Então, não tem como te determinar. Um outro aspecto que muitas vezes as pessoas ficam curiosas é saber de detalhes de suas vidas, o que vai ocorrer no futuro, saber de coisas que ocorreram no passado. E o que a espiritualidade fala sobre isso? Será que eles respondem? Será que essas questões devem ser feitas a eles? Vamos ver o que eles nos dizem sobre isso. E eles falam assim: Deus, algumas vezes, permite que nossas existências passadas nos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Então, ficarmos aqui querendo saber quem eu fui nas existências anteriores. Não, o Pai só nos permitirá ter conhecimento disso se for por uma necessidade, se for importante que aquilo nos seja revelado. E como nos diz a espiritualidade, será de uma forma espontânea, não será através de nossas curiosidades. Então, não vamos perder, vamos dizer assim, nosso tempo com essas curiosidades que não vão nos trazer benefícios. Como já nos disse, nós sabemos, nós temos certeza disso, o esquecimento do passado é uma misericórdia divina. Porém, então, vem uma outra
outra questão que Kardec fez à espiritualidade. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Será? Vamos ver o que eles responderam. Certamente, os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então, vimos por esta resposta que pedir um conselho com bons sentimentos, com boas intenções, eles sempre nos ajudam. Jesus já nos disse: pedi e obtereis, mas tem que haver sinceridade nisso, não por uma curiosidade ou uma intenção que não seja muito boa. Então, Kardec pergunta: podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual, sobre os nossos entes queridos que partiram? Será que nós podemos pedir aos espíritos esclarecimentos como eles se encontram? E eles responderam assim a Kardec: sim, e eles dão de boa vontade, quando é a simpatia que dita o pedido ou o desejo de lhes ser útil, e não a simples curiosidade. Então, vemos sempre aí que tem que haver um sentimento sincero, não uma curiosidade. Pergunta ainda: podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Vamos ver a resposta? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Então, o que nós concluímos daí? As perguntas sobre a saúde podem ser feitas, sim, mas tenhamos muita atenção que espírito está nos respondendo. Como já falamos anteriormente, existem os zombeteiros e levianos que brincam, né? Gostam de brincar e dão qualquer resposta. Existem os nossos desafetos e existem os pseudos sábios que respondem a qualquer coisa, né? Então, temos que ter confiança naquele espírito que está nos respondendo e ter certeza que é um espírito elevado, que é um espírito superior. E assim que houve o marco do espiritismo, né, com a divulgação, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, e mesmo antes, quando houve aquela invasão organizada, como dizem, dos espíritos, não é? Nos trazendo muitas instruções, muitas pessoas acharam que poderiam se utilizar da doutrina para fazerem descobertas, terem conhecimento de diversos assuntos que ainda não era o momento ou que não eram assuntos necessários. E aí, vamos ver bem o que eles nos dizem sobre isso. O conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés, etc.
conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Tudo tem a sua época certa de ser revelada. Nosso mestre amado Jesus, ele nos disse que ele veio, nos trouxe orientações valiosíssimas, mas deixou bem claro que ele ainda não havia dito tudo. Por quê? Ainda não era a época de tomarmos conhecimento de tudo. Então, essa curiosidade de ficar perguntando coisas aos espíritos, vimos aqui que até coisas assim bem fúteis, eles não vão nos dar essas respostas. E como Kardec nos diz, o conhecimento mais aprofundado da doutrina acalmou essa febre, diminuiu esta vã curiosidade das pessoas, que viram que o objetivo da doutrina espírita, o objetivo dos espíritos, não era esse. Ainda semelhante às perguntas vãs, há pessoas que querem saber de tesouros escondidos, aonde será que eu vou encontrar um tesouro escondido em tal lugar assim, onde eu poderia encontrar? Onde será que aquele meu ente querido que partiu deixou guardado alguma coisa que eu desconheço? Há pessoas que querem saber disso dos espíritos. Vamos ver o que eles dizem a respeito. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Seriam os gaiatos mesmo, né? Já tivemos ocasião de dizer que, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles as fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Então, vamos atentar muito bem para esses detalhes que eles estão aqui nos alertando. Outras tantas pessoas também gostariam de saber sobre o universo, sobre as outras galáxias, sobre os outros mundos, como são dos outros mundos. Tem alguns que duvidam e perguntam assim, será que existe mesmo vida em outros planetas? Como é isso? E gostariam mesmo, né, que a espiritualidade viesse e nos trouxesse todas essas informações. Será que isso deve ser assim? Será que o trabalho dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores deveriam ser poupados e deixar por conta da espiritualidade nos trazer essas informações? Vamos ver o que eles nos trazem, o que eles nos dizem. Eles falam assim: as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio que, por bastante modesto,
não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos que o renegam e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Então, nós vimos aí que a espiritualidade, ela não vai nos trazer, né, poupando trabalho. O trabalho, né, vamos falar aqui um pouquinho do trabalho, é uma lei natural. Então, por que poupar aos cientistas esse trabalho dessa pesquisa? Porque é através disso que nós alcançamos o progresso. Nós não queremos o progresso, não queremos caminhar, que a nossa evolução, né, do nosso planeta. Então, precisamos que a ciência estude e faça essas descobertas, inclusive dos mundos, através do trabalho, de seus esforços. À medida do necessário, a espiritualidade, ela inspira, sim. Claro que eles são inspirados, mas não poupados do trabalho dessas descobertas. Então, lá no início da nossa explanação, eu chamei a atenção que este tema, perguntas que se podem fazer aos espíritos, foi tomado como referência as questões, o assunto abordado no Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns é um livro que serve, eu até diria, como um livro de cabeceira para os médiuns ostensivos, para aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, para que eles tenham todo um norte, umas instruções sérias, seguras de como fazer esse trabalho e se tornarem bons médiuns, né? Aqueles que têm contato com a espiritualidade confiável. Então, eu coloquei, e por que trazer um assunto desse na reunião pública? Não seria um assunto mais próprio para uma reunião só de médiuns ostensivos? E aí eu fiz esta pergunta para a nossa reflexão. E nós, fora da reunião mediúnica, em que momento estamos em contato com os espíritos? Também foi dito, já pela espiritualidade, Kardec fala no Livro dos Médiuns, que todos nós, num grau qualquer, somos médios. Somos mais ou menos médios. Por quê? Nós estamos em contato a todo momento com a espiritualidade. Paulo de Tarso já disse, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E se pegarem o Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos. E o que a espiritualidade responde? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós somos médiuns 24 horas por dia, porque nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre cercados de espíritos, sejam eles nossos amigos, nossos afetos, nossos entes queridos, como também os nossos desafetos. A diferença é que eles estão num plano invisível para nós que estamos encarnados
E nós estamos aqui no plano visível que os nossos olhos materiais podem ver. Então, em que momento estamos em contato com os espíritos? Em todos os momentos. E os médiuns ostensivos, eles têm uma sensibilidade, eles são chamados até médiuns de tarefa, que eles têm assim, uma sensibilidade maior, eles são usados como tarefeiros, como eu já disse antes, nas reuniões de trabalho mediúnico. E isto aí também não é nenhum privilégio, não. É uma questão de um comprometimento reencarnatório que os médiuns ostensivos têm, né? Mas todos nós estamos em contato a todo momento com os espíritos. Por isso que este assunto também é importante para todas as pessoas. E aí também podemos questionar que perguntas podemos fazer aos espíritos. Então, primeiro vamos pensar como fazer essas perguntas. Em que momento essas perguntas são feitas? Pelo pensamento. Quantas vezes nós estamos introspectivos, fazendo um trabalho qualquer, por exemplo, um trabalho de pintura, um trabalho de lavar louça, um trabalho em que nossa mente fica fazendo assim, questionamentos. E a espiritualidade, como já coloquei ali, ela nos cerca, ela está nos ouvindo, então elas nos inspiram, né? E existe um outro momento que nós podemos fazer as perguntas aos espíritos. É quando nós dormimos. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem saber disso. Toda vez que o nosso corpo físico, tá, o material, ele repousa, que nós adormecemos, nós, em espírito, o nosso perispírito, ele se desdobra. O que significa isso? Ele se afasta do corpo físico. Então, nós dizemos que ele está emancipado. E aí ele tem um contato maior com os outros espíritos. Por isso que é muito importante, quando nós vamos dormir, fazermos aquela prece, aquela oração, pedir que nós tenhamos contato com os nossos bons espíritos, com os nossos bons amigos, que vão nos levar para trabalhos edificantes. E nesse momento também nós podemos fazer perguntas a eles. Que perguntas? Todas essas perguntas que nós já abordamos anteriormente. Tudo isso que nós falamos antes, que foi voltado para os médiuns ostensivos, também serve para nós. Então, nesses momentos que nós estamos emancipados, nós podemos também fazer desta mesma forma que foi dito antes, esse tipo de pergunta. E pode ser que alguém diga assim, mas quando eu acordo, eu não lembro de nada. De fato, muitas vezes a gente não lembra. Às vezes a gente tem uma leve ideia assim, do sonho. Eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, mas são lembranças imperfeitas. Muitas vezes nós ficamos com a sensação. Então, se eu me preparei no sono físico e em espírito me emancipei, estou preparada, fiz a prece, eu vou fazer as perguntas e ao acordar, no momento propício, eu terei a intuição de acordo com as respostas recebidas. Daí nós observamos, nós tiramos que estas questões
elas não são importantes apenas para os médios ostensivos. Esse assunto é de grande importância para todos nós. Estamos nos aproximando da finalização da nossa explanação e eu vou terminar trazendo um trechinho da página que foi lida no início, a página de preparação, que fala sobre os pedidos, né? Porque os pedidos que nós fazemos aos espíritos estão dentro deste assunto das perguntas. Então, nós temos que saber o que pedir, ficar atentos. E quando nós pedimos e não recebemos, é porque o Pai, que sempre faz o melhor por todos nós, ele sabe que não era o momento ou que aquilo não seria bom para nós. Mas, desde já, nós temos que saber o que pedir. E eu finalizo, como eu falei antes, com um trecho desta página muito rica que o Espírito Emmanuel nos trouxe. Mas antes da leitura, eu já me despeço aqui, agradeço a todos pela vibração que tiveram e que o Pai nos envolva com a sua bondade, a sua infinita bondade, nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva. E o Mestre Jesus, na sua mansidão, continue junto de nós. Ele está sempre junto de nós, mas que fortaleça essa nossa vontade de sermos os seus fiéis seguidores. E assim, vamos à leitura do trechinho para que finalizemos essa explanação da reunião pública da tarde de hoje. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque, aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Que a paz esteja em todos nós. Senhor, estamos aqui para agradecer esses momentos em que podemos refletir na Tua mensagem, Senhor, através deste tema, para que possamos a cada momento estarmos mais confiantes em disciplinar os nossos pensamentos no que podemos pedir, no que devemos pensar e estarmos certos, Senhor, do Teu amparo, da Tua proteção e desses espíritos amigos, esses espíritos de luz que sempre ao nosso lado estão nos amparando, nos orientando, nos ajudando na iluminação dos nossos caminhos. Muito obrigada a todos, Senhor, e acima de tudo, obrigada a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus.
suas mãos para aliviar a sede do irmão. Sua voz, um acorde melódico. Então, flores e ramos que saudam, passos que vêm de longe pra curar as nossas dores, união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá o amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá o amor. Dia da evangelização.
vidas, pelos mundos, aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, ei, calma, a alma sou eu. Uma alma, a alma sou eu. A alma sou eu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos começar nosso encontro de hoje? Então vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, te pedimos a bênção, o amparo e proteção nessa nossa caminhada. Que o nosso amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que esses ensinamentos trazidos hoje possam nos fortalecer, nos dar coragem nos nossos momentos difíceis da vida. E assim te pedimos a bênção para todos nós e a sua luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, crianças, tudo bem? O tema do nosso estudo é sobre a família de Jesus. E eu trouxe uma pessoa para ficar aqui juntinho da gente. Oi, vem cá, fala aqui com o pessoal. Oi, tudo bem? Você vai ficar aqui com a gente? Então, você escutou que o tema do nosso estudo de hoje é sobre a família de Jesus? Sim! Então, tudo começou quando os profetas falaram que viria nascer um Messias, que seria o rei de Israel. E aí, sabe o que aconteceu? O rei ficou com medo de perder o poder. E aí mandou pegar todas as criancinhas. E a Maria estava grávida de Jesus. Então foi ela
e o José, que era o pai de Jesus, foram para o Egito. Para o Egito? Foram os dois, e ela com aquele barrigão, grávida de Jesus, foram lá para o Egito, para o filhinho, quando nascesse, não fosse pego. Nossa! O rei mandou pegar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí, como a Maria estava grávida, para evitar que pegasse o filhinho dela, que era o Jesus, foram para o Egito. Aí ficaram lá até a poeira baixar. Poeira baixar? Poeira baixar até as coisas se acalmarem. Aí eles ficaram lá por um bom tempo, aí depois voltaram. Aí você já sabe o resto da história? Eu sei sim, tia. O pai dele era carpinteiro. Isso! Ele aprendeu com o pai a carpintaria. E você sabe o que é carpintaria? Sei sim! É que trabalha com as madeiras. Isso, faz os móveis, tudo de madeira. E Jesus, desde pequeno, ajudava o pai na carpintaria. Mais uma grande lição que Jesus deu para a gente, falando, exemplificando, que é sempre bom a gente ajudar em casa, desde pequenininho, né? Você arruma a sua cama? Sim, eu arrumo sim. Arrumar a cama, guardar os brinquedos, você faz isso tudo? Faço isso sim. E isso tem que ajudar em casa. E Jesus, desde pequeno, ele ajudava o pai na carpintaria, aprendendo uma profissão. E aí, gente, depois ele cresceu e ele sabia que ele tinha uma missão, a missão de ajudar as pessoas, de ensinar o amor, o perdão. E as pessoas iam seguindo ele, multidão. E ficava chamando a atenção dos poderosos. Então, ele teria que sempre estar alerta para não prejudicar a família dele, porque tinha muita gente em volta dele querendo que ele curasse as pessoas. E aí o Jesus tinha preocupação em não prejudicar a família, porque tinha muitos desafios. Então, essa é uma lição para a gente também. Toda família tem um desafio, não é mesmo? É isso mesmo, tia. A gente tem que saber que toda família, ela vai crescer um com o outro. A gente aprende um com o outro. E Jesus, como vocês sabem, ele é o governador espiritual do nosso planeta Terra. Imagina como ele é evoluído. E aí, como ele tinha essa capacidade, né? Como ele tem essa capacidade de entender que o outro não é igual a ele. Então, mais uma outra lição. A gente, sabe, tem às vezes afeição a alguém da nossa família, mas a gente às vezes não compreende. Afeição? O que é afeição? Afeição é quando a gente gosta de uma pessoa. Então, às vezes a gente gosta, mas às vezes a gente não compreende alguém da nossa família. E aí está essa lição de Jesus também. Ele sabia que nem todo mundo da família dele ia ter essa compreensão que ele tem. Então, ele respeitava. Deu para você entender agora? Deu sim, tia Lívia. Então, agora, para a gente entender melhor ainda, nós vamos ver um vídeo, uma animação, tá bom? Da família de Jesus. Dá tchau agora para eles. Tchau, tchau. Tchau, galerinha do GA. Tchau. A família de Jesus. Crianças, Deus é mesmo um Pai muito bom e generoso, sabendo da grande missão que o seu Filho bem-amado Jesus tinha na terra para ensinar as verdades divinas.
Deus deu a Jesus uma família preparada para ajudá-lo nessa sua missão. Sua mãe, Maria, tinha o coração cheio de amor e compreensão. Amava muito seu lar, cuidava de Jesus e de José com uma dedicação especial. Era paciente, generosa e em todos os momentos dava lições de coragem e resignação. E com todas essas virtudes ajudava o seu filhinho amado. José era um pai bom e dedicado à família. Trabalhava sem cessar na sua carpintaria, ensinando sempre a Jesus o valor do trabalho. José era forte e corajoso e estava preparado para auxiliar Jesus na sua passagem pela terra. Após levarem Jesus para Jerusalém, após cumprirem as devidas ordenações prescritas na lei da época, Maria e José voltaram para Nazaré, onde Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Jesus agradecia muito a Deus por essa família tão amorosa. Ele amava e envolvia sempre os corações de Maria e José num clima de incessantes cuidados. Ele era o filho querido que ajudava sempre seus pais. Era amoroso com a sua mãe Maria e prestativo com seu pai José sempre. Nós que temos uma família como meio de evolução, temos que aprender o respeito, o perdão, a paciência, a união e as boas virtudes que nem a família de Jesus sempre demonstrou. Certa vez, Jesus, após dar grandes lições no Templo de Jerusalém, onde os doutores da lei fizeram grandes promessas para ele, Jesus resolveu ir até a carpintaria do seu papai José e pediu: papai, eu posso te ajudar aqui na carpintaria? Com humildade, Jesus pediu que o admitisse em seus trabalhos e José, alegre, deixou com muito carinho e ensinava Jesus como ser um bom trabalhador. E Jesus assim aperfeiçoava as madeiras da oficina, empunhando o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. A família de Jesus esteve sempre unida, exercitando o mais puro amor, a mais pura paz, dentro do que está sempre prescrito na lei de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Falar sobre essa família, a família de Jesus, é muito importante. Sempre foi muito importante. Conhecer, saber sobre ela, nos auxilia no entendimento do verdadeiro valor da família, da nossa família, não é? Deus é um Pai amoroso, muito cuidadoso de seus filhos, e por isso nos enviou nosso irmão Jesus. E para nos mostrar a valorização de tudo que temos, Deus quis que Jesus também tivesse uma família. Mas não era uma família qualquer, era uma família especial, muito especial, que tinha por missão educá-lo, respeitando as normas aqui da terra, o modo de viver dos homens. Seus pais, Maria e José, aceitaram-no como filho e o amavam muito. O educavam com compreensão, carinho e humildade. E também mostravam para Jesus que era necessário o trabalho. O trabalho de Maria era cuidar do lar, do marido e de seu filho. E José?
O pai terreno de Jesus era um homem honesto e trabalhador, dando-lhe sempre bons exemplos de trabalho honrado. Jesus cresceu com muitos exemplos de dignidade, amor, respeito e trabalho, além de uma família amorosa. Mas não foi só isso que os pais de Jesus lhe ensinaram. Eles também mostravam o amor que tinham por Deus. E isso é muito importante para toda criança crescer e se tornar um homem de bem. E Jesus, desde cedo, desde muito criança, já fazia as suas orações e conversava com Deus, agradecendo por tudo e principalmente a família que tinha. Reconhecia o quanto era muito amado por eles. O amor e a confiança existia nessa família. Jesus era amoroso e estava sempre disposto a ajudá-los. Necessitamos da família porque é a base para a nossa evolução, não é? É o primeiro grupo de que fazemos parte para vivermos em sociedade. Pois ela, a família, tem como dever ensinar o que Deus espera de melhor de cada um de nós. É ela que nos dará forças para seguir sempre em frente, com coragem e bom ânimo, que nos ensina a respeitar, compreender e perdoar ao nosso irmão, além de outras virtudes como honestidade, paciência, amor. E Jesus, nosso amado irmão, sempre que possível, falava a todos sobre o amor de Deus por todos nós, inclusive para os doutores da lei, que o ouviam com atenção, pois Jesus era uma criança calma, alegre, inteligente e falava sempre com grande amor. Tudo isso, além do modo de ser de Jesus, era também ensinado por seus pais. E família é isso, uma ideia genial de Deus. Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar agora a nossa atividade? E a atividade de hoje é um joguinho. Nela, nós vamos guiar o nosso bonequinho para o quadrado que tem a resposta certa. Vamos jogar juntos? Vamos lá! Qual é o nome do pai de Jesus? Temos a opção Pedro e José. Vocês sabem qual é? Acredito que é José, pelo que eu lembro da história, hein? Ah, acertei. Vamos para a próxima. Qual era a profissão do pai de Jesus? Temos aqui a opção médico e temos aqui a opção carpinteiro. A gente só não pode deixar esses símbolos aqui pegarem a gente, mas a gente acertou. Onde a família de Jesus morava? Nazaré ou Jerusalém? Tô aqui escapando desses símbolos que, se pegarem a gente perde. Acertamos, Nazaré. Vamos para a última agora. Qual é o nome da mãe de Jesus? Maria ou Joana? Ah, essa é fácil, né? É Maria. Vamos chegar rapidinho até ela para a gente acertar a resposta. Isso aí, acertamos.
Então falamos que o pai de Jesus é José, ele era carpinteiro, a família morava em Nazaré e o nome de sua mãe era Maria. Quanta coisa a gente relembrou com esse joguinho, né? Se vocês quiserem jogar de novo, novamente, ele vai estar no link do vídeo daqui da sessão pública, tá bom? Divirtam-se. Beijo em todos, uma excelente semana. Tchau, tchau! Papai do céu, obrigada pela evangelização de hoje, por tudo que estudamos e aprendemos. Obrigada porque a gente conseguiu assistir isso aqui na nossa casa e em família, pela família que nós temos, pelos nossos evangelizadores que fizeram esse trabalho com tanto carinho e que a gente possa sempre agradecer a cada dia que começa, a cada aprendizado novo, a cada bênção que recebe. Obrigada, Senhor. Que a gente possa encerrar então a nossa evangelização de hoje dizendo isso. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Jesus. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar.